E aí, galera produteira, estamos aqui no nosso 12º episódio do Produto Piloto. Aê! Caramba, Quem diria, 12º, Tá rendendo, 12º. Começou como piloto, Tá hein? rendendo, hein? Pra quem começou Caramba. aqui despretensiosamente, um piloto. E pra quem tá ouvindo nós, vem no patrocínio, hein? Tá na hora. É isso aí. Tô aqui com os meus colegas de sempre, Rafael Mazaro. Mazaro Rafael para os íntimos, né? Mazaro Rafael. E o Renan Cap. Me fala aí, meu caro. Diga os recadinhos da paróquia. Vamos lá, pessoal. Para esse episódio aqui, nós estamos agradecendo o Tchê Café, o Vitor, que está sempre conosco aqui, nos apoiando, aqui nos bastidores, fazendo os cortes. Então, Vitão, muito obrigado. Podcast no Bar e Voz e Conteúdo, você que tem a sua ideia e não sabe como tirá-la do papel, cara, vem aqui no podcast do Bar, no Voz e Conteúdo, troca uma ideia com o Gustavo Passe, procura o Vitor, com toda certeza, aqui você vai conseguir tirar as suas ideias, não é isso, Zé? Você que tem uma ideia pra dividir com o mundo, colocar suas ideias na podosfera, é aqui, esse é o lugar. Esse é o lugar. E sem contar que são 37 bicos de chopp. Eu venho só pela cachaça. Sempre disse isso. Isso aí o pessoal que já assiste a gente já sabe, né, Zé? Isso aí é... Além disso, nós lançamos uma minissérie de 4 episódios que nós falamos ponta a ponta sobre a concepção, a construção e a evolução de um produto. Então tá imperdível. São os 4 primeiros episódios, curtam lá. E o mais importante, entendendo como funciona o nosso podcast, traga pra gente insights, discuta o que tem de legal aqui para que a gente possa compartilhar e trazer convidados que colaboram com esse ecossistema de produtos. Conta pra gente assuntos que interessam a vocês, que fazem sentido, pra gente falar aqui, trazer convidados que consigam contribuir. Porque no final das contas a gente tá aqui pra dar acesso, né? Dar acesso a um conteúdo que eu diria que nunca foi tão importante de ser discutido. Rafa, como é que a gente se acha nas redes sociais? Eu sou o Rafael Mazaro. Nas redes sociais vocês me encontram no Instagram. Instagram. Aí, tá vendo? Ó, não Gastou, dá. né? Gastei. Gastou, O meu hein? CCA nunca foi. Patrocina à toa. nós. Patrocina nós. Patrocina CNA nós. aí, vocês que estão me ouvindo. Instagram. Isso. Mazaro Rafael. E no LinkedIn, Rafael Mazaro. Que isso, é muito Coisa chique, linda. né, velho? Renan, além de mini crack do Alok, se apresenta pra galera aí e conta pra gente como o pessoal te acha. Pô, fala galera, mais uma noite juntos, né? Espero que seja a noite onde você esteja, né? Mas pode ser dia, pode ser tarde. Por quê? O podcast é atemporal. Sempre um prazer estar aqui hoje com o nosso grande convidado. Eu sou o Renan Cap, né? No Instagram e no LinkedIn, com 2 P's. É isso Obrigado aí. aí por- Precisar de alguma... Pelo feedback aí com os 2 P's. Renan Coisa Cap. linda, coisa linda. cara, Lindo. é diferente. Gente, eu tô aqui, sou o José Roberto Oliveira. Do mesmo jeito no Instagram, Não dá. aí no LinkedIn, fique à vontade. E, cara, hoje a gente tá numa noite especial, né, cara? Nós vamos falar de um assunto, cara, que dá muita liga. E eu diria que é um grande buzzword do mercado. E hoje a gente espera aterrissar, desmistificar esse tema. Então, aqui com o Danilo Oliveira, esse que se formou em tecnologia, estudou marketing, empreendeu e deu consultoria para uma empresa um mercado bem curioso, Tradicional. atrativo. E aí, Danilo, se apresenta aí, cara. Fala aí, pessoal. Sou o Danilo. Prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí. Sem verdades absolutas, mais discussão. Acho que essa é a ideia, né? E sim, Zé, acho que tem uma história boa aí desse mercado que a gente chama de fast food, né? Aí fora, né? É um fast food um pouco mais consistente, eu diria. Isso. E, bom, sou coordenador de CX hoje na Sul América. Minha trajetória de generalista me trouxe até aqui. Acho que tem muito papo aí puxando empreendedorismo, experiência do cliente. Acho que muito a agregar aqui. Vamos que vamos. Coisa linda. Eu vou começar dizendo que você é lindo. Ô, Zé. Você é lindo. Zé. Eu sou sensível e tô carente, não fala assim. Zé, eu falei pra você, fala bem, tem presença. É afinado. Cara, afinado. Diferenciado. Esse garoto é bom. Esse menino aí, Diferenciado. não tem como dar errado. Não, hoje nós viemos pra mitar.
Hoje é uma noite especial. Resenha é boa. Dan, seja bem-vindo, cara. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E, cara, você começou falando de CX. CX. Conta pra gente, cara, o que é CX? O que é esse profissional? O que é esse mercado? Vamos lá, eu acho assim, de forma sucinta, né? CX é o conjunto de percepções do cliente sobre um produto ou uma empresa, né? E com esse conceito de centralidade no cliente que vem sendo muito citado e tudo mais, vem crescendo no mercado, as empresas vêm entendendo, né, que ouvir o cliente é um diferencial hoje, né? Na verdade, passou de ser um diferencial e começou a ser o básico, né? A gente começou a ser uma questão de sobrevivência, eu diria. Isso, qualquer tomada de decisão que você toma olhando só para o negócio tá meio que fadado ao fracasso aí num curto, médio prazo aí, sem dúvida. Então, veio crescendo esses profissionais e as empresas entendendo e construindo as áreas de CX, né? Que nada mais são que orquestradores assim das áreas de negócio, área de tecnologia, olhando para os canais digitais. Então, acho que gerando hipóteses, ouvindo agora, o cliente, colocando o bonezinho, né, do cliente, né? CX dá pra gente dizer aqui no resumo que é a construção do diálogo da marca ou do serviço ou do produto com o cliente. Exatamente. É um pouco sobre isso. É isso aí. Só disse pro pessoal, né? Acho que tá vendo siglas aqui, né? Mais uma vez. O que é CX, né? O que significa a palavra? Agora si, gasta o né? inglês, Posso vai. gastar? Não. Gasta. Agora, Customer Experience. CCA, Pode não. CCA vem com nós. É o famoso Chique experiência demais, do cliente, né? E é o inglês do verbo to be que eu aprendi no ensino médio. Mas é isso, pessoal. É Customer Experience, né? Experiência do cliente. Várias siglas, né? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente vai para design, vai para negócio, UX, UI, CX. Acho que abraça todas essas siglas aí que vem crescendo no mercado. Agora você citou um ponto legal, que é sobre a experiência do cliente, o foco na centralidade do cliente. A gente sempre discute isso, que os comportamentos mudaram. E hoje, o pessoal fala, os clientes estão chatos, estão cada vez mais exigentes. Cara, é natural, porque hoje a tecnologia nos permite tomar decisões em prol de gerar resultados muito baseado nos dados. Então, uma vez que você hoje consegue construir produtos através de uma personificação, ou seja, eu construo um produto que hoje ele é muito específico para o Renan, muito específico para o Zé. Então, nessa linha, eu preciso ter uma área que é focada na experiência do cliente, porque não tenho mais só um tipo de cliente. Eu tenho vários tipos de clientes. Exemplos que a gente sempre pega como a TV. A TV, antigamente, você tinha que esperar às 9h30 da noite para assistir o jogo na Globo, ou esperar às 10 da noite para assistir a novela. Hoje você tem uma facilidade de conseguir consumir esses produtos e serviços em qualquer momento. O Zé sempre fala da sua filha, né, Zé? Que hoje em dia consome a qualquer momento. Consegue esperar o horário de passar um programa para ela. Eu quero ver agora. E eu acho que tem uma construção que é bem interessante, que é de você está no mercado, a gente estava falando do mercado de educação recentemente. Cara, o mercado de educação não compete mais com o mercado de educação em si, ele compete com o mercado de conteúdo. E é um desafio tremendo. Como é que você se coloca no mercado de conteúdo apresentando às vezes uma abordagem de conteúdo como é o conteúdo universitário, que é super denso, né? E aí, eu acho que essa coisa do diálogo da marca, aí é que salta os olhos, né? E aí, eu pensando nessa coisa do CX, eu queria que você me falasse um pouco sobre... Cara, o CX, ele é o cara que constrói essa relação, né? E tem uma série de ramificações para isso. Não, sem dúvida. E até, Zé, pegando só um pontinho, trazendo dados, né, que o Rafa falou. Com certeza, todas as nossas decisões são baseadas em dados e fatos, né? Deveriam, né? Mas por que o CX vem? O CX, quando a gente fala de dados, né, vamos supor, a gente abre uma ferramenta de Web Analytics aí, olha, X cliques, X scrolls, enfim. Tem uns dados que mapeiam um comportamento. Mas o CX entra para completar com o fator humano, né? Porque os dados frios, ele traz um resultado quantitativo. Mas quando a gente chega para entender os anseios, entender
o que inspira as pessoas. Eu acho que o CX vem muito para complementar, né? Eu acho que é uma bandeira legal de defender, porque tem no mercado uma confusão. Analytics contribui, obviamente, mas eu acho que a área de CX vem para complementar e a gente ser mais assertivo nas tomadas de decisões, né? É sobre interpretar isso, né? Porque no fim das contas você tem muito dado e em determinadas ocasiões você tem muito dado e pouca informação, né? Exato. E aí quando você tem informações isoladas, aí tem um livro do James Willis que é chamado Entendendo o Caos, que ele inclusive defende que você usar dados isolados te levam a vieses, né? Você enviesa a informação e você acaba tomando uma decisão que, puta, ela é baseada num negócio que você... Na verdade, você usou o dado, aquele dado para interpretar e gerar mais uma opinião, né? E no fim, o que a gente quer sair é desse cenário de opinião. Então, na tua visão, o CX, ele vem muito nessa linha de compilar o dado, ou compilar e transformar ele em informação que seja a base para tomada de decisão. Exatamente. Ele traz insights não baseados somente nos dados, mas baseado nas histórias das pessoas. No comportamento, Exatamente. na humanização da isso. coisa. O CX veio para intermediar aí o que eu sempre falo, né? A tecnologia é muito importante, né? Eu venho da tecnologia, mas a tecnologia ela é um meio para um fim, né? E o fim são pessoas, né? No fim das contas, tudo que a gente faz... Quem resolve o problema de alguém, né? Exatamente. E eu acho que hoje não tem mais espaço para a gente tomar decisão baseada em feeling. Principalmente quando a gente está falando de um mercado tão competitivo. E aí, como já dizia o antigo CEO da Netscape, né? Se só tem opinião na mesa, então vamos com a minha. Né? Exatamente. Então, eu queria que você me falasse um pouco da tua história, cara, porque achei legal pra caramba, né? Você tem uma história de empreendedorismo, uma história que, puta, surgiu ali. Você é um cara formado em tecnologia, que estudou marketing e foi parar numa empresa de e-commerce e depois empreendeu. Conta um pouco pra nós como que se conecta e constrói a tua experiência. Não, vamos lá. Então, eu sempre fui desde adolescente, eu sempre fui o cara que programava, né? Assim, eu fiz a entrega um pouco a idade, mas assim, eu fui o técnico em processamento de dados aí. Não, relaxa, cara. Padrão, né? Não sei se não, peraí. Aí... Não, vamos falar esse negócio da idade agora, vamos dar um parênteses. Não, Cara, não tem plano de entregar. Você tá Um ralado. pouquinho, Tá ralado. tá acabado. Mas tá carvoaria, né? Que eu Tá trabalhei. aparecendo. Desculpa. Tá aparecendo, sim. Não, o único bem aqui é o Não Zé. tem como salvar. 76 você vai fazer ano que vem? Mete essa. Não? Olha essa cut de bebê. Ô, louco, velho. Aplicou Botox, foi semana passada. Foi Pessoal de Botox? skincare, patrocina, por favor. Skincare. Não, o Zé faz tá favor. bem. Pra 76 tá bem. Tá pra caramba. zero bala. Tranquilo, Zero né? bala. Parece que... Eu tô atrapalhando o cara. Deixa o cara falar. Não, vamos lá, então. Vim de tecnologia, assim, desde a adolescência. Já fazia site, né? Já fazia programa. No começo, sempre. E às vezes de graça. E por fim, né, comecei a graduação na análise de sistema, né, para programar e tudo mais. Comecei, como todo, na carreira de TI, dando suporte, né? Menino da informática, Ih, né? garoto da informática. Trabalhei no Todo call mundo center feliz. do Speed, coisa linda, Nossa. maravilhosa. E, enfim, e de repente era uma época que para se fazer um e-commerce, Senhora, a senhora pode verificar se seu modem está ali conectado à tomada? tire o cabo, coloca o cabo. Uma vez uma cliente, eu falei, as luzes estão acesas? Do modem, né? Ela falou, tá, da cozinha, do banheiro. Enfim, não era isso, né? Desculpa. Enfim, aí comecei na carreira de tecnologia e era uma época que a gente chamava o menininho da informática para fazer um site, né? Hoje em dia a gente chama uma porrada de gente, né? É verdade. O cara da informática às vezes é o último, né? O cara que programa às vezes é o último que a gente chama. A gente chama o cara de marketing, a gente chama o UX, a gente chama várias pessoas e o cara de informática é o último. E naquela época o menininho, o Cleison do TI, né? Era o primeiro. E, enfim, eu fui convidado para... Eu trabalhava com implantação de SAP. Na época eu trabalhei na Diageo. E fui convidado por uma empresa pequena para começar um e-commerce, para programar. E entrei nessa onda aí. Falei, vamos tentar. Na época do ASP, raiz. Cara, raiz. Nem era .NET. Isso é raiz. E não era .NET, era o ASP. O ASP. E, bom, fiz uma loja em ASP e começamos a vender. Só que aí, como a empresa era muito pequena, né? Você começa a fazer de Como é que era o nome da empresa? Bazar Horizonte. Bazar Horizonte. E desculpa, só pra... Que ano que era isso, mais ou menos?
a 2005, mais ou menos, 2006, se eu não me engano. Caramba. Caramba. Visionários. E era uma época que a gente não tinha tanta informação de e-commerce, assim, né? Tinha, obviamente, nós não estamos falando de Tempo da Pedra, né? Tinha, mas os players eram poucos, os players grandes, né? E no ramo de artesanato, assim, a história do fundador lá do e-commerce é que ele assistiu Pequenas Empresas, Grandes Negócios e tinha um armarinho.com, um cara que dominava o mercado, ele era o único na internet. Que era um e-commerce de artesanato, né? Pra deixar claro que era um e-commerce de artesanato. Então, você imagina o desafio, né? Vender uma agulha de costura, entregar via correio naquela época e tudo mais. E eu fui enxergando uma oportunidade de, além de eu ser o carinha do TI, o carinha que fazia manutenção ali no back-end, no front também, que nem tinha essa separação direito, né? Tão declarada, né? Eu comecei a enxergar a oportunidade de, pô, acho que esse negócio é legal, acho que tem um crescimento bacana, acho que vale a pena eu me aprofundar. E eu fui estudar marketing e o dono também foi enxergando essa minha vontade de... E tudo que eu falava era lei, assim, né? Era uma empresa familiar. O cara da informática. O dono da empresa era uma empresa familiar, o dono bem tradicional, bem de uma outra geração. A loja já era uma loja de bairro há, sei lá, uns 20 anos. Então, era muito tradicional, mas ele foi dando pista, outras coisas, sabe, né? Aquela barreira de você vencer cultura. Uma loja de bairro que o cara se inspirou no Pequenas Empresas, Grandes Negócios e foi virar um e-commerce de artesanato. Exatamente. E a loja física, ela ia desde papelaria, material escolar, e entrava um pouquinho em armarinho, que é artesanato, crochê, tricô, insumos para o artesão trabalhar, né? Não produtos prontos, né, de artesanato. E eu fui enxergando a oportunidade, aí comecei a atender o telefone, comecei a separar uns pedidos, pôr no meu carro, levar no correio. Fui encontrando a oportunidade e fui indo. E eu fui entendendo que talvez, eu falava, caramba, eu acho que eu não fico só na programação aqui, acho que tem oportunidade. E ele foi me dando pista e a loja foi crescendo, enfim, a loja foi crescendo, daqui a pouco eles utilizavam as balconistas da loja para separar os pedidos no começo. Depois a gente precisou mudar de lugar e contratou pessoas só para separar pedido. O negócio foi acontecendo. Quanto tempo você ficou lá? 10 anos. 10 anos. Em 10 anos a empresa foi de quanto para quanto? Ela foi... vou falar assim de tamanho, tá? De colaboradores, ela começou de 3, né? Que a gente dividia numa mesa em L, eu e os 2 filhos do dono. Hoje ela tem 120 funcionários, mais ou menos. Caramba. Ela é uma das líderes do segmento de artesanato. Bazarhorizonte.com.br. Pode dar uma olhada lá, é fera. Eu queria fazer só um parênteses que eu acho sensacional. O cara começou, né? Se a gente for também o parênteses de cliente, experiência do cliente, né? O cara, ele olhou, né, pro mercado, viu que tinha um gap ali que ninguém vendia online. Artesanato para um público que normalmente é pessoa mais alta, né? Numa época que ninguém vendia online. E muito menos comprava online, né? Porque antigamente tinha aquele receio, né? Pô, fraude e tudo mais. Uma pegada super empreendedora, porque ele olhou pra uma... um visionário, ele viu um gap visionário. E falou, cara, vou ganhar dinheiro aqui. E não tinha smartphone na época ainda, né? Se hoje... Não, tinha esse teu aí, cara. Tinha esse... Não combina, não combina. Tinha esse... Como é que é esse negócio que você tem? Esse aqui é um BlackBerry. O Palm... Não faz isso com o pessoal que tá assistindo, não. É um BlackBerry, mostra. Não, o pessoal já conhece, o pessoal tá acostumado já. Tinha isso, gente. Na época tinha isso. Era isso que tinha. E assim, pensa assim, se hoje o frete, o transporte aqui no Brasil, a logística é um ofensor terrível, né? Imagina lá na época, né? Onde tinham menos empresas, soluções até de tecnologia que facilitam. Então, foi desafiador, assim, você pegar e vender agulhinha de costura via correio, crochê, né? Agulha de tricô, crochê, foi... ele foi bem maluco, assim, mas deu certo. 10 anos ali criaram a tua fundação, que hoje você está na Sul América, como líder de experiência. Isso, hoje eu sou coordenador de CX na Sul América. Nunca tinha sido CX, né, desde a primeira vez que entrei na Sul América, mas acho que esse meu conhecimento generalista, essa minha veia empreendedora, eu acho que me trouxe até aqui, assim, acho que me trouxe os skills para isso. Mas olha só o ponto que eu sempre discuto aqui. Tem as questões de hard skill. Treinamentos, hard skill e a vivência. Cara, você ir a campo, fazer a entrega, entender ali o comportamento do cliente, ligar, atender telefones. Cara, isso aqui você está entendendo o comportamento, a experiência do cliente, está trazendo ele na centralidade, se preocupando com o frete. Então,
de certa forma, você já executava as funções de um CX declarado, porém não tinha o nome das siglas. Exato. E isso estava claro na tua cabeça? Porque, assim, realmente o que o Rafa tá falando pra mim parece um... ouvindo você falar, puta, eu ia lá entregar e tal. A gente recebeu aqui o Gui Cavalcante falando, cara, ele tem uma empresa de car sharing e ele ia entregar o carro pra saber como é que era a experiência do cara de receber o carro. E no final de contas você também que tava fazendo isso, mas era algo que você fazia conscientemente ou ainda era uma coisa intuitiva, de certa forma? Olha, eu fui perceber, na verdade, o quão agregou e o quão era CX pouco tempo atrás, assim. Na época, a gente só fazia, né? Só queria resolver problema. E estudava, né? E assim, uma virada de chave pra mim foi aquele livro do dono das Apples, o Delivering Happiness, assim. Foi... né? Ele colocando a felicidade no centro do negócio, né? Olhando pro colaborador de uma forma... né? Deixando cada vez mais agradável ali a vida do colaborador com uma cultura muito forte de felicidade. E assim, né? Eu não vendo sapato, eu entrego felicidade. Então... e isso na minha cabeça começou a abrir caminhos para eu estudar, né? Para eu começar a olhar, pô, mas o que é esse negócio de ouvir o cliente, né? Tanto que, né? Tinha um mix de produtos muito grande, né? Na época da loja. E a gente não sabia, pô, mas a gente vai cadastrar 60 mil produtos, como a gente vai fazer isso? Vai tirar foto de 60 mil produtos, como a gente vai fazer isso? Aí a gente foi testando. Hoje tem, sei lá, mais de 100 mil lá. O mix de produtos é muito grande e é um dos diferenciais do mercado de artesanato, né? Com a China entrando Testando segmento. Mais. Testando segmento. A gente apostava muito que tricô e crochê era coisa de idoso, né? Coisa de uma faixa etária. Depois, no decorrer do tempo, ouvindo o cliente, ouvindo as histórias, a gente foi entender que não. Que esse cenário mudou. Obviamente que tem uma grande parcela, mas não era o público-alvo. Não era. De fato, mesmo que seja... quem compra não é o idoso. Exato. Não, eu acho que... e é um princípio interessante, né? Você assumir que você não sabe. De cara eu não sei, vou aprender. E assim, eu acho que sim, esse negócio estava claro na época, você estava muito focado em resolver o problema, né? Então, você tem 60 mil SKUs para itens para cadastrar e, cara, como que eu valido isso, né? Isso parece bem interessante, conecta muito com o que é a tua posição hoje, né? Sim, sem dúvida, né? E em uma época que a gente não tinha ninguém para fazer bench, né? Assim, ninguém para se basear, nenhuma referência. Tinha bench, né? Nenhuma referência do. Não tinha um Elo 7 da vida aí. Que não tá tinha, bombando. né? E o Elo 7 ainda é um marketplace de produtos prontos, né? A gente gera insumo, né? Mas a gente começou a entender que o mercado. Vocês estavam na base, né? Oferecendo agulha, linha, Agulha, etc. exato. Eu achei que era produto o artesanato também, pronto. Não, o que é muito mais complexo. se pensar. Muito mais complexo. E assim, a gente entendeu que... quando a gente entendeu que o idoso, ele comprava. Só que ele era aquele que fazia por hobby e tudo mais. Mas a grande maioria usava para empreender. Tipo, aí, olha só que louco, né? A virada de chave que eu falo do livro. Eu comecei a entender. Falei, cara, na verdade, a gente não vende lã. A gente coloca sustento na família das pessoas, na casa das pessoas. Bonito isso aí, hein? E é um diálogo totalmente diferente. Não Se você é? pensar bem, assim, vender para alguém que, puta, é um hobby. Então usa isso como um hobby. E vender para alguém que precisa disso para gerar sustento é um diálogo totalmente diferente. E eu atendei no telefone, por exemplo, eu atendia pessoas que, pô, morava no interior da Bahia, na beira do rio. Numa casa palafita suspensa no rio. E ela fazia biscuit, artesanato de biscuit numa feira local para sustentar. Aí ela fala, putz, mas o frete é muito caro. Aí a gente começou a perceber que nessas cidades pequenas eles centralizavam os pedidos em uma pessoa. Imagina. Para acumular e pro gerar frete um movimento. valer a pena. Sim. Aí quando... Quase é o conceito de compra coletiva raiz, né, de certa Total. forma. Aí a conexão com os dias de hoje, assim, de experiência do cliente. A gente nem sabia o que estava fazendo. Mas eu comecei a entender que o que eles faziam de forma clandestina, né? De assim, pô, não clandestina, né? Que seja errado, não é esse o ponto. Mas eles faziam por um movimento de cliente mesmo. A gente começou a dar essa solução para eles. A gente começou a entender lojas locais de armarinho
e começou a ser o nosso ponto de logística ali. Distribuição, legal. Só que assim, eu tô contando aqui, parece que foi, nossa, acordamos um dia, um belo dia. Mas assim, muito estudo e ouvindo histórias, assim. Eu vejo uma conexão monstro com o problema que você viveu no STS Você. Exato. Era isso que eu ia falar. Acho que isso que você está contando, né? É muito já customer experience, né? A experiência do cliente. Porque eu acho que as duas grandes ferramentas de quem tá na frente ali dessa posição é justamente a escuta ativa, que é você de fato ouvir o cliente mesmo. Não é só você ouvir, pô, sabe, esqueci ou não dar muita atenção. É você ouvir, aprofundar na história dele e ter insumos para você poder gerar valor depois, né? E a outra também que é a empatia, que é igual você falou, né? A pessoa tá comprando pra ter o hobby e já gastar, e já brincar com aquilo, né? Na verdade, ela tá levando sustento para poder vender. Então, é uma outra abordagem totalmente diferente, né? Eu acho que isso é bem legal, que isso é muito... que eu falo, né? Essas duas soft skills, né? Nem muito mais skill. Eu acho que ela vem muito de donos de empresa, donos de negócio, de empreendedores, de fato. Porque ele tem que ouvir o cliente para ele poder sentir o que eles querem de fato. Porque às vezes você tá com produto, você tá se apaixonado pela solução, mas na verdade a sua solução não resolve o problema, né? Você tem que, de fato, resolver um problema que é a base de tudo, né? E você assumir que você não sabe. Isso é muito... Isso parece óbvio. Mas é um óbvio que precisa ser dito recorrentemente. Assumir. Não quase sei. Como um mantra. Qual o próximo passo? Não sei. Vamos entender. Exato. Só um comentário aqui. O que eu acho legal, e eu sempre reforço aqui para o nosso público, olha só, nós temos 4 pessoas formadas em tecnologia na mesa. E nós estamos aqui discutindo problemas do dia a dia. E que, óbvio, a tecnologia por trás disso, como você disse, Dan, é um meio para articular e resolver esses problemas. Mas no final das contas, o que eu sempre reforço para o nosso público, que está em transição de carreira, que está aprofundando cada vez mais em produtos digitais, não se preocupem tanto com os meios. Os meios, eles são importantes. Mas você tem um time de engenharia bom, você tem desenvolvedores bons. O que não tem e falta no mercado são pessoas preocupadas em resolver problemas, em olhar para o público, entender os dados, entender os comportamentos, que é tudo isso que o Dan está trazendo aqui na experiência dele. De certa forma, mesmo sem ter a visão ali que ele já fazia esse papel de CX, por trás de tudo isso tem uma experiência muito rica de resolver problemas, na essência, na ponta lá do cliente, entendendo a dor do cara. Aquele cara lá você contou, Dan, numa cidade, na palafita, cara, e o cara... Querendo vender, e ele não tem condição de comprar, pagar o frete, etc. E, é bonito demais isso. Com vários outros para compor. Isso é uma coisa. E é por isso que nós somos apaixonados, né? Por isso que nós somos apaixonados. É a materialização de um problema real, claro, e que na real assim, esse negócio ele dá uma ilustração bem legal de como é importante ouvir o cliente, porque, cara, se você não ouve, se você não tivesse essa capacidade de entender ou de capturar que, cara, esse público não é o público que faz por hobby. Ele é um público que faz isso para gerar sustento. Cara, esse cara também não tem grana para pagar o frete isolado. É algo que você precisa criar uma perspectiva de... Cara, vamos juntar mais coisa, fazer uma... É quase uma venda coletiva mesmo, né? No final das contas, uma compra coletiva, de certa forma. Cara, como que você ia achar isso, né? Como que você... É uma agulha no palheiro. Literalmente. E eu vejo isso... como um elemento complicadíssimo para uma Big Corp conseguir encontrar esses elementos, cruzar esses elementos e entender, assim, dentro daquele sistema complexo. Porque quando você tem uma empresa muito grande, acaba que o sistema trabalha pelo sistema, né? Então você se vê trabalhando para atender uma espécie de organismo interno, uma entidade tácita que está ali consumindo. E você precisa atender aquilo. E aí você não olha para fora. E aí você fica falando de cliente no centro, mas está sempre discutindo os processos internos. E aí eu quero entender um paralelo, né? Puta, você vem de uma experiência em que você começou o e-commerce do zero, com toda essa perspectiva de ouvir o cliente, se conectar com o cara que está na ponta, empatia, etc. Tem tudo a ver com a posição de CX. Daí você vai para uma Big Corp. Como é que é? Qual é o paralelo que você cria disso? Em Big Corps a gente tem alguns blocos, né? Assim, alguns desafios diferentes, né? Pela complexidade do negócio, né?
às vezes, uma dor logo que eu senti de cara, né? A gente não tem claro a estratégia. E daí, trazendo aqui para o meu mundo de CX, que também é muito importante. Quando a gente fala CX, a gente pensa em jornada, persona, enfim, tudo são ferramentas. Mas eu acho que o degrau é antes, né? A gente entender a estratégia. Qual que é o sucesso disso? Como a gente vai medir isso? Onde eu quero chegar? E eu acho que o Paralelos, eu acho que nas Big Corps a gente precisa articular um pouquinho melhor, entender e fazer esse hackeamento de cultura dentro da empresa, o pessoal conseguir incluir a gente nessas discussões, né? E isso é uma luta diária, né? Então, assim, a gente tem que se fazer presente, quem não é visto não é lembrado, né? Isso é fato numa Big Corp. E eu acho que todo esse background, me trouxe até aqui. Eu cheguei numa empresa grande, onde foi um momento de carreira que eu imaginei, falei, acho que é o momento de eu... Antes disso, eu tive uma agência de marketing, conheci outros segmentos, né? Porque eu falei, se no Bazar Horizonte eu conseguir, vou tentar outros segmentos. É uma puta capacidade de escutativa, né? Foda. Encontrei também, trabalhei no ramo de brinquedos, assim... Tive 2 cases de sucesso no ramo de brinquedos pra playground, sabe? Brinquedão. Brinquedão? E, minha agência, tivemos 30 clientes de brinquedos, assim. Porque acho que nesse segmento você faz um case de sucesso, as pessoas começam a te procurar, né? Eu fico imaginando como é que você fazia o teste de campo com um brinquedão. Você ia lá no escorregador... Qual é que é esse? Cara... assim, é um mercado underground, assim, total. Assim, tem várias histórias engraçadas de visita de cliente em galpão, assim, pareceu Stranger Things, assim, sabe? Dava medo. O Vecna ia aparecer a qualquer momento no galpão, o escritório do cara tinha no teto furado, assim, ó. Você falava, meu Deus. E o cara era o maior distribuidor de São Paulo, assim, sabe? Você fala, meu... Então, é um segmento legal. Então, assim, só continuando a história, né? Eu... conheci outros segmentos através da agência para testar. Eu falei, será que eu consegui fazer sucesso aqui nesse segmento? Não posso ficar preso a isso. Vou testar vários. Comecei a testar através da agência, que eu fui sócio de uma agência. A agência tem aí até hoje, a Publix Digital, acho que vale falar. Tá vendendo? Vai patrocinar a gente? Não. Vai patrocinar? Aí, Rafa, é o Rafael Alves. Ajuda nós. Chama por ele favor. aí. Ó. E depois... Poxa, achei que era o momento de ir pra Big Corp, né, assim. E eu acho que nunca tinha sido CX, de fato. Assim, Danilo, você é CX. Nunca tinha. Você era empreendedor, resolvedor. Um resolvedor de problema. E, na verdade, todas as posições são resolvedoras de problemas, né? Independente. Deveriam. Deveriam. Esse é o ponto. E... Enfim, e em Big Corp eu acho que é isso. Acho que a gente tem alguns desafios diferentes, uma complexidade um pouquinho maior, mas... tijolinho a tijolinho, a gente vai nesse hackeamento de cultura, que eu acho que é o básico, né? Acho que é o começo de tudo. Essa questão de Big Corp, que você citou muito bem, sobre o propósito, e você falou até sobre um MTP da Asus, que, não entrega o sapato, entrega felicidade. Isso transcende o seu produto. Ele é muito mais focado no que efetivamente você quer gerar de valor. Então, acho que essa é a grande... discussão no dia a dia com as grandes empresas, porque o dia a dia corrompe demais, assim, consome demais as pessoas e, consequentemente, elas não conseguem ter por trás ali o porquê de estar fazendo aquilo. Então, acho que a grande discussão aqui, acho que quando você está num lugar menor, em que você está lidando com o público, isso fica claro. Isso é mais skin the game, né? Que você isso. Tá ali, você, mas o cara de logística do teu lado e é uma discussão muito próxima, né? Isso aí, o propósito está muito perto ali. Você está discutindo o propósito o tempo todo. Quando você vai para uma Big Corp, cara, são tantas as áreas, tantas as funções e tanto de consumo diário que, às vezes, o propósito ele acaba, como o Dan citou, não ficando tão claro. Por isso que é importante, na construção de um produto digital, você trazer para perto para o time o que efetivamente nós estamos resolvendo. Claro, discutir indicadores sobre quanto que estamos vendendo, quanto estamos reduzindo de despesa, crescendo de base, mas o que efetivamente eu estou gerando de resultado para os meus clientes. E eu reforço isso todos os dias, inclusive em casa. Falo para minha filha, eu saio de casa não é só para ganhar dinheiro para trabalhar. É para entregar um melhor plano de saúde para quem está usando.
entregar uma melhor solução para quem está lá na ponta consumindo, para que ela de fato se sinta confortável no momento difícil. Então, de fato, é isso, né? E aí a gente volta sobre o papo que a gente sempre reforça. É sobre cultura, né? Putz, sensacional. E até fala bastante sobre isso, até puxando um gancho. Que, cara, eu queria também proporcionar para você um momento de nostalgia, para você lembrar desses momentos, né? Que você estava no e-commerce, lá junto com os dois filhos dos donos, ali, né? Quem tomava as decisões. E no momento de hoje, né? Você já praticava ali as ações do dia a dia de um CX antigamente, e hoje você é de fato um CX. E eu queria saber de você, cara, qual que são os desafios, né? Lembrando no passado que, cara, você tinha acesso a uma ligação de um cliente e hoje você não tem acesso a uma ligação de cliente, né? Como que quais são os desafios, né? De você tentar hackear a cultura da empresa para um olhar para a experiência e também como que é o seu dia a dia e os principais desafios? Não, legal. Então, realmente, hoje os caminhos são mais complicados para a gente chegar lá no insumo que a gente quer, né? Nos canais de voz do cliente, né? Que são vários, né? Às vezes o cliente dá uma... a gente gasta dinheiro com uma pesquisa, gasta esforço, energia numa pesquisa e o cliente deu insumo de graça numa reclamação. Não reclame aqui da vida. Porque em muitos casos o cliente quer falar, né? Ele quer contar. Experiência boa, positiva. Quer dizer, a positiva e a negativa ele quer dividir. Exato. E reclamação é bom. Ter reclamação é bom. Você entra numa empresa e não reclame aqui, ela não tem nenhuma reclamação, é estranho. É igual o Uber, que você pega o cara tem 5 estrelas. Ninguém tem 5 estrelas. É esquisito, né? 4.90, 4.95, é a mesma coisa isso. Ele tá levando a família, né? Então. Fraude. Tem 12, tem 12 jeito, né? Tem jeito. Então, assim, o Rê, tem esse desafio, né? Tem esse desafio. E assim, o CX também, acho que para deixar claro, ele não é uma pessoa que ele vai lá, escuta uma solução do cliente e já propõe, olha, o cliente quer isso aqui, ó. Não. A gente não pode esquecer o negócio também. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio. A gente tá com o bonezinho do cliente, a gente é um advogado do cliente, na verdade, mas a gente não pode esquecer o negócio, né? Então, é legal trazer isso, porque às vezes a galera acha que o CX vai trazer uma solução de tipo... Acho que é o Henry Ford, né, que falou assim, se eu fosse ouvir meus clientes, eu criaria cavalos mais rápidos, né? Isso aí. Então, a gente vai atrás da dor, a gente vai atrás da solução, a gente vai atrás da dor. A solução, de fato, a gente que vai propor ali, né? Então, é um desafio, sim. A gente não tem acesso aos canais, né, diretamente, mas a gente vai traçando, utilizando as ferramentas, a gente vai ganhando as pessoas. Eu acho que a forma... o relacionamento é um fator muito importante. Eu acho que vem me trazendo muito ganho também. Eu acho que é um soft skill. Falando de soft skill, né? A gente não sei se a gente falou muito disso, mas acho que a questão de relacionamento, a forma com que você aborda, você precisa de outras áreas. Então, acho que essa forma de articular numa Big Corp é um fator importante. Essa construção numa Big Corp é determinante, porque é um ecossistema... É uma construção social. Coisa que eu não tinha, né? Na empresinha pequenininha. Sim, é o lance do skin the game mesmo, né? O Eric Reis, ele fala no Startup Enxuta isso. Você nunca pode ignorar 2 elementos. Assim. Todo produto, toda solução tem clientes e investidores. E isso é meio que uma verdade absoluta, se você pensar bem. Porque se você tá lá na startup, pegar o exemplo da SS você, cara, você tá olhando para o cliente dele, vendo como que ele impacta e olhando para como que ele consegue alavancar aquele processo, investimento. A mesma coisa acontece numa Big Corp. A questão para mim da Big Corp, e aí eu acho que explorar um pouco essa coisa do hack, né, é que quando a gente fala de cliente no centro, a gente fala de, cara, a organização se moldar para resolver problemas. E aí estou falando de um grupo de resolvedores, né? É o que o Lehman fala no Sonho Grande, né? Você junta um grupo de fanáticos e você vai produzir algo que é imparável. É difícil de medir. Porque fanáticos, os caras vão atrás de encontrar o caminho para aquele movimento. Você crescer, você gerar uma experiência super fantástica, seja lá o que for. Você vai atrás daquilo. E aí, eu acho que tem uma questão do hack, quando a gente fala do hack de cultura, que é interessante que, cara, uma empresa, uma Big Corp, ela é muito selada, né, cara?
Então tem uma baita dificuldade pela construção de poder de você formar estruturas que realmente resolvam problemas. E aí você olha, por exemplo, tem modelos em que big corps, né, de certa forma, do segmento de digital, nativos digitais, se modelam num formato que a gente chama de fractal. Que é, cara, a estrutura existe, mas ela é capaz de mudar o tempo todo à medida que os problemas acontecem. Ou seja, a gente pode ter 3 gerentes aqui, 3 diretores, que seja. Se surge um problema entre os 2, ou entre os 3, uma outra entidade vai surgir baseada na energia dos 3 para resolver um problema. Isso é um modelo fractal. A entidade está disposta a mudar de formato para atender essa necessidade do cliente no centro. E aí eu vejo uma puta de uma dificuldade de uma Big Corp de mudar ou de se adaptar para um modelo como esse, dado que, cara, você tem vieses de poder ali naquela história, né? Numa empresa tradicional, eu já vi situações em que, cara, liguei, sou cliente, liguei, tô com um problema aqui. Aí o atendente fala assim, não, isso aqui não é comigo não. Esse problema aqui é lá com o marketing. Aí alguém do marketing atende, não, esse problema aqui não é comigo não. Esse problema é lá com o pessoal da TI. Aí fica aquele joga-joga e o cliente fica naquilo. Aí vai para uma retenção, o cara tá louco, falou com 300 pessoas, não, o problema não... A gente vai dar um desconto aqui para você. Só que no final das contas... Nem era dinheiro, às vezes. Nem era o dinheiro a discussão. A discussão é que cada área dessa, cada silo desse, não se preocupou em entender que todo mundo tem aquele cliente, independente de qual é a sua área. A gente sempre reforça de que por eu ser de tecnologia, não significa que eu não tenho que me preocupar com o cliente. Pelo contrário. Se a área de vendas não vender, não é só a área de vendas que se ferra, somos todos nós. Então, essa discussão numa Big Corp realmente, trazendo até pela diferença de modelos aí, ela realmente é complexa. O que as empresas vêm fazendo é tentando transformar isso, fazer com que esse negócio de fato seja algo que o cliente é o mesmo para todo mundo, independente de onde você esteja. Isso é determinante na minha visão, porque no fim é o que determina todos os movimentos que você tem. Então, no fim das contas, se você é de tecnologia, se você é de venda, se você é da área de operação, se você, sei lá o que for, se você dá faxina, no fim, o indicador é o mesmo. Tá todo mundo ali para vender alguma coisa. Vender o produto lá, um insumo para tricotagem ali, para produção têxtil, a cirurgia de catarata, enfim, o seguro-saúde, seja lá o que for. Você tá ali para vender aquilo. O teu indicador é esse. Se você não move isso, move o quê? O cara tá vendendo, aí vendeu. Aí chega lá no cara da expedição, entrega o produto de qualquer jeito, aí chega no cliente, o cliente devolve o produto. Cara, o cara da expedição fala, Fiz meu trabalho. fiz meu trabalho. Aí o cara da venda fala, pô, mas... Aí fica aquela discussão, mas o cara da expedição tá entendendo que se não vender, todo mundo se ferra. E o que eu já ouvi bastante, assim, né? Pegar o time de tecnologia e falar assim, pô, mas vai botar um indicador de venda para mim, eu não vendo. Você vende, sim. Você vende. O tempo todo. E tem uma situação lá no Bazar, assim, que marcou muito também, assim, acho que na minha trajetória, é a questão do porquê, de cultura, né? Vou dar um exemplo. A gente tinha um galpão lá de 200 metros quadrados. Imagina um novelo de lã branco. Branco, assim, limpinho. Pô, as pessoas que separam um pedido, elas iam lá num movimento mecânico, né? Elas imprimiam uma lista lá e saíam separando, colocando numa caixa, deixava no picking e beleza, tranquilo. Só que o que acontecia? Do nada, de repente, a gente via novelo no chão. O pessoal não tinha aquele cuidado que deveria. Beleza, olhei aquilo, aí naquele modelo tradicional de fiscalizar, né? Sabe? Do dono da empresa. E detalhe, você não era o dono, né? Você estava ali travestido de dono. Exatamente. E o dono da empresa falava, não, a gente tem que pôr câmera. A gente tem que pôr câmera nos corredores. A gente tem que pôr alguém para olhar. Tem que pôr um responsável por corredor. Beleza, aí colocou, fez o que ele queria. Não resolveu. Aí eu tive uma ideia, né? Quando aí eu conheci o conceito do Simon Sinek, né? O Golden Circle, de entender... se todo mundo souber o porquê, eu acho que os caras vão embarcar na minha loucura. Não é possível.
Pô, e assim, a gente tá falando de chão de fábrica, né? De separação, aquele último... Né? Então, aquele perfil, né? Pô, levei todo mundo dentro de uma sala e dei um treinamento. E no meio do treinamento... Dei um treinamento de Customer Success na época. E contei uma história de um cliente. Falei, olha... É o bichão mesmo, hein? Você provocou a empatia da galera. Eu falei, sabe essa lã branca que você vê no chão e chuta e não coloca na prateleira? Dá sustento pra uma família. Aí os caras... Você foi no Aí os cara, coração, né? Aí, mas assim, né? Pelo perfil, os caras... mas esse cara tá falando aí que tá viajando. Então tá bom, escuta essa ligação aqui, ó. Coloquei uma gravação de uma ligação lá. Que a atendente... Né? A gente isso já mais recente, assim. Já tem um corpo de atendente. Estruturado e tal. Mostrei a gravação e, de fato... Olha, minha lã chegou suja. A minha cliente estava esperando a encomenda. E agora? Como que eu vou fazer? Tem que mandar lavar? Como é que vai ser isso? Vocês vão trocar minha lã, vai demorar 15 dias para chegar aqui. E pensa assim, o artesão, ele recebe o insumo e ele ainda tem que fazer. Ele tem que fabricar para ganhar receber o dinheiro dele. Né? Então pensa assim, você comprou uma blusa de lã. Você comprou uma blusa de lã, Rê. Você que é um Alok fera, assim. Você comprou... ele brabo, compra mesmo, é. Brabo mesmo. Não, camisa, assim. Caixa réu. Não, é o... Isso. Como que é o nome? Pullover. Pullover, Desculpa a trairagem. O caixa réu e tal, você comprou... Eu nem sei o que é isso, fala a verdade. Branca. É gola rolê, né, na sua época. Aí comprou... Beleza, aí a moça que você comprou, ela que vai fabricar, ela vai comprar, ela vai lá no Bazar Horizonte, comprou a lã, a agulha, enfim, tudo que ela vai usar, ela vai receber, ela vai... Pô, aí ela vai demorar, dependendo do lugar do Brasil, já vai demorar uns 5 dias para receber, ela precisa de 10 para fazer, nós já estamos falando de 15 dias mais ou menos, para você ter a sua blusinha maravilhosa que você quer de metrosexual, certo? Minha avó faz em menos tempo, hein? Beleza. Performance. De repente... Performance. Ela tá De repente, performando. a lã, lá pra moça que você comprou, chegou suja. Chegou toda zoada, o novelo todo desengringolado, assim, sabe? E eu contei essa história no treinamento. Eu cheguei e falei, fui no coração dos caras. Falei, mas aqui... Eu falei, você acha que o seu trabalho não impacta? Olha, escuta essa mulher aqui falando, cara. Imagina que essa mulher tem 6 filhos, Cara, é mãe... Eu acho isso muito foda. Muito foda. E deu certo, Zé. E deu certo, porque toda a câmera fiscal que colocou no corredor não deu certo, né? Ali ficou claro pra mim que... A cultura muda. A cultura Cara, muda. Eu vou te dizer assim, um depoimento pessoal, né? Em vários momentos da minha vida com o time, os melhores resultados que eu tive foi quando eu dividi de fato os meus objetivos. E eu prego isso, eu prezo isso sobre isso, prego esse assunto até hoje. Cara, indicador, é o que eu falo. Cara, não importa de que área você é, se você é, pegando pro nosso cenário aqui, tecnologia, se você é do Service Desk, se você é do time de segurança, todo mundo é responsável por vender, todo mundo tem que perseguir o mesmo indicador. Porque no fim das contas, é isso que muda o jogo, que é isso que movimenta o jogo. É sobre isso. A discussão é essa. E por trás da venda tem tudo isso. Uma preocupação com o cliente, uma preocupação em entregar um produto correto. Um produto que, de fato, vai gerar aquele impacto na ponta, senão não vende. Você vende uma, não vende mais que isso. E eu tenho mais um parêntese, né? Certo dia me perguntaram assim, cara, mas ok, você vai para reunião de diretoria, né? E, cara, eu vou para reunião de diretoria, eu sou o cara de TI. Lá vai ter um CFO, vai ter um CEO. Um CEO, um diretor de operação, vai ter... Cara, cada um tem a sua cadeira. Cada um tá falando do seu assunto. E o presidente da empresa está olhando para o resultado, olhando para como ele vai vender a empresa, olhando para como ele vai vender, como a empresa está sendo vendida, vista no mercado, como ela está sendo, como é a leitura do mercado da empresa. Essa é a preocupação dele. Aí a pergunta que me fizeram tem muito a ver com isso, que é assim, cara, como é que você interage ali? Como é que vocês acompanham? Porque são pessoas diferentes, assim. Do meu lado tem um C-level jurídico que ele não entende porra nenhuma de tecnologia. Do outro lado, o CFO que também não entende nada de tecnologia. Cara, como é que você interage? Para mim é simples, assim. Todo mundo olha para a mesma coisa. Todo mundo olha para a mesma coisa.
a gente nem sempre fala o mesmo idioma, mas sempre olha para o mesmo lado. Entende? E eu acho que isso é o que carece de cascateamento, sabe? Eu acho que assim, esse negócio não chega de uma forma ampla, principalmente nas Big Corps, eu diria, no nível tático operacional, sabe? Essa discussão homogênea que você tem numa mesa de comércio, de comitê executivo, ou numa mesa de discussão da diretoria, porque todo mundo tá olhando pra mesma coisa, cara. E esse ponto comum, o cliente é o único que pode demitir desde o cargo menor até o CEO. O cliente é a única pessoa que pode demitir todo mundo da sua empresa. Né? Se você conseguir implementar isso na cabeça de todo mundo, o sucesso é garantido. E na época eu consegui, porque eu levei a realidade muito parecida com as pessoas que trabalhavam lá. Que eram pessoas também num perfil humilde e tal. Tava também começo de carreira, né? Tava ali, ali a gente sabia que era um degrau, né? Só começa de algum ponto. E eu acho que quando você consegue implementar isso na cabeça das pessoas, eu acho que tende a ter mais sucesso. Mas numa Big Corp é um pouco mais difícil, porque o perfil das pessoas são diferentes. Aí eu tô falando nem como uma verdade absoluta, tá? Eu tô falando da minha percepção. Eu que vim de um cara de uma empresa pequena e de repente eu tava numa Sul-América. Essa comparação é foda, mesmo. E eu assustei no começo, tá? Mesmo com a minha coragem de ver empreendedor, assim, de arriscar, de perder dinheiro e tudo mais. A hora que eu entrei na Sul-América, encontrei uma realidade totalmente diferente. Uma empresa gigante, um player líder de mercado, enfim. E eu comecei a notar o perfil das pessoas, né? Porque a gente tem mania, né, Rê, de ser empreendedor, a gente acha que é tudo nosso, né? A gente vai dar um jeito. Não é? A gente acha que é tudo nosso. A gente resolve. Então eu comecei a analisar o perfil das pessoas e eu me assustei, porque eu falei, cara, peraí. Essas pessoas não estão agarradas no propósito, elas não estão enxergando a proposta de valor, não estão olhando para o cliente, elas estão aqui para passar o horarinho comercial ali e é isso. Porque a empresa é uma entidade, ela é uma entidade quase com vida própria, né? Ela tem e eu me assustei, parece uma coisa óbvia, mas para um cara que não tinha entrado ainda no mundo corporativo desse tamanho, para mim foi um choque, cara. Eu olhei e falei, meus familiares eu vou viver aqui. Sabe, eu olhei e falei, não é para mim. Como que eu vou viver aqui, né? Falei, não é para mim, mas graças a Deus no fim deu tudo certo. Tá dando certo. Cara, eu vi esses dias, né, aquele bilionário da WhatsApp, eu vi um corte dele sensacional, assim, cara, que me brilhou os olhos, que eu achei genial. Cara, ele falando sobre vendas, né, que pra ele, tipo, o core da empresa é venda, você tem que vender de qualquer jeito. Então, principalmente em grande empresa, a gente tem isso, né, o cara da área de vendas, o cara comercial, ele é sempre deixado de lado, o cara chato que exige as coisas, né, que quer, etc, vender. Mas, cara, na verdade, todo mundo tem que ser vendedor, né, todas as áreas, né. Antes disso, na verdade, que é a provocação que eu quero te trazer, né? Na verdade, o cliente deveria estar junto da concepção do produto para poder vender. Exato. Sabe? Porque, cara, se não é o cliente, que é igual você falou, né? Ele é o único que tem que ele pode, de fato, demitir todo mundo. O cliente se materializa nesse processo na forma da oportunidade, na minha visão. Então, quando eu penso nessa construção que você está falando como todo mundo olha para o cliente, no fim, para mim é muito óbvio quando você está num cenário startup, nesse cenário assim que você está muito conectado, né? Que é o lance do skin the game mesmo. De fato é isso. Você precisa vender o almoço para comprar a janta, né? E, empreender no Brasil, se você já fez isso, vamos falar disso já. O Renan tá fazendo isso, é um desafio heróico, né? É um processo heróico. E, cara, você tem que olhar para o resultado o tempo todo. Você tem que olhar para vender. Todo mundo tá ali para vender. É isso que eu tô dizendo. Se o Rafa é CFO, não importa se ele vai falar do rolling forecast, se ele vai falar da demonstrativo contábil, se o fulano vai falar qual é o risco jurídico disso. No fim, cara, tá bem, mano. O que faz para viabilizar esse negócio? E tem, hoje, outros vários fatores. Como você disse, na época... Tinha uma empresa, você falou armarinho.com. Atualmente, existem vários players focados num segmento, num produto, num nicho específico. E que se você não focar em efetivamente
entender o comportamento do cliente, entender o que efetivamente ele quer por trás de tudo aquilo, cara, você ficou para trás. Esse é o grande ponto. A gente falou bastante sobre isso no assunto sobre inovação, de que estar antenado, entendendo o comportamento do cliente, ele é um movimento de sobrevivência. Ele é um movimento de você estar ativo no mercado. Não adianta mais você ser só uma grande solução. Você tem que ter por trás uma preocupação em resolver o problema na raiz daquele cliente. Senão se perde. Sim, sem dúvida. É natural. Eu queria, assim, fazer uma conexão agora. Que é o seguinte, a minha leitura do que a gente vem construindo desde o início do episódio é... Cara, o CX é o cara que é a voz do cliente na empresa. Ele é o cara que organiza esse negócio, na real. Porque a voz do cliente aparece por vários insights, né? Aparece num NPS negativo ou positivo, aparece naquela ligação dando um baita de um sabão no atendente de call center. No CSAT. No churn, no CSAT. Cara, bem um monte de insumo para você ler o cliente até o limite ali que você falou, que é ligar pro cara e falar assim, cara, o que você tá sentindo? Tá pegando. Então, o CX é essa pessoa, ele é essa voz na empresa. Né? Essa é a minha leitura até agora. Exato, é isso aí. Então, ele é esse cara. Aí, me fala uma coisa, agora estamos comunicando com aquele cara que tá em casa, pensando, cara, Danilo... Você, ó. Danilo é CX, é isso que eu quero fazer da vida. Você teve uma jornada, assim, que começou ali trabalhando no mercado de tecnologia mesmo, partiu para uma empresa em fundação e você participou de todo o processo de foundation, de growth da empresa, etc, etc. E você empreendeu, né? Você empreendeu num mercado de marketing, atendendo até empresas de um segmento bem curioso. Isso, fast food, vamos deixar isso claro. Como que foi isso aí, Dan? E aí eu queria que você fizesse pra gente uma conexão bem resumida de como é que é essa construção do teu perfil, como é que você construiu o teu perfil para chegar na posição que você está hoje. E com um propósito muito claro de dar uma visão para aquele cara que está em casa, de que cara, onde ele precisa navegar para chegar lá. Ah, legal. Vamos lá. A construção da minha carreira me tornou um profissional muito generalista, né? Eu comecei tecnologia, estudei marketing, estudei design e fui indo, né? Uhum. Então... Aí foi para escalar o bazar e foi para tua empresa, você empreendeu. Isso. Aí, como eu falei, né, lá atrás, eu falei, acho que eu consigo ajudar outras empresas. Porque eu enxerguei que foi um case de sucesso ali, né? O Bazar Horizonte. Eu falei, cara, e se eu experimentasse outros segmentos, né? Vamos lá. Aí, achei um... Olha como é que você tá isso é nativo, né? Vou experimentar uma coisa nova, vamos ver se eu consigo emplacar um... Vamos tentar. Tanto que foi um experimento que eu comecei paralelo, né, ao Bazar Horizonte. Achei um doido aí, o Rafael Alves, que já queria entrar nesse meio de marketing digital, e era uma coisa que eu já estava muito especialista ali, porque no e-commerce, né, a gente vive de AdWords, né, de mídia paga, de conteúdo, de inbound, enfim. Então eu tive que me aprofundar em todos esses temas. Então eu falei, porra, acho que eu consigo pegar uma empresa, né? E ajudar lá a impulsionar, alavancar. E ajudar a alavancar, exatamente. Então eu fui me aventurar, abri uma empresa, a Publix Digital, com o Rafa. Consultoria de marketing. Uma consultoria de marketing, Marketing né? digital. Marketing digital. Mas assim, eu tinha muito claro na minha cabeça, eu acho que também isso foi legal, assim. E eu nem sei de onde veio de verdade, mas... eu tinha uma noção que, assim, pelo Bazar Horizonte, a gente já tinha várias parcerias com agências de marketing que tivemos insucesso total, assim. Porque se você contrata um terceiro para tomar conta do seu negócio, você deixa lá, e a gente errou nisso, lá no Bazar Horizonte. A gente, vamos pegar a agência mais pica que tem, a agência da Netshoes. A gente tem dinheiro, vamos pagar essa agência. Se a gente não estiver próximo, se a gente não dá direcionamento, se a gente não... Ali, não é que a agência é incompetente, tá, galera? Não é isso que eu tô falando. É que a gente tem que estar perto, o projeto é nosso, o produto é nosso. Uma coisa que eu aprendi é... Cara, você pode terceirizar qualquer coisa, menos a sua estratégia. Se você não estiver perto da sua estratégia, discutindo com
essa empresa terceira, com os colaboradores que você acabou contratando por uma consultoria que seja, cara, você tem que estar entendendo ali o que está te dobrando. E discutir com eles os porquês. Porque se você deixa na mão, cara, vira isso. Não, estratégia é indelegável. Indelegável. É um fracasso garantido contratar uma consultoria e achar que a consultoria vai determinar tudo que você precisa fazer. Vai determinar o processo do início ao fim, vai determinar quais são as soluções que você tem que dar para o seu cliente. E executar. E ainda, executar. sozinho. Isso é a receita do fracasso para mim. Total. Então, fica a lição de que assim, não adianta você despejar dinheiro na melhor agência. Não adianta. Isso não vai funcionar sozinho. Eu tive esse insight no erro que a gente teve. A gente contratou uma agência muito top do mercado e-commerce. E o cara perguntou assim pra mim na reunião. Ele falou, que momento que vocês estão? E eu não soube responder. Onde vocês querem atacar? Falei, opa, peraí, acho que a gente tá errado. Acho que a gente não tá nesse momento. Então, quando eu resolvi abrir minha agência, eu peguei toda essa experiência de todas as nossas falhas como varejista, ali como cliente, e falei, cara, exemplos de como não ser como agência. Legal. Né? Exemplo de como não ser. Então, eu fui pra dentro. Então, tipo assim, todo cliente que eu pegava, e eu muito especialista em e-commerce ali, né? No auge da minha modéstia, e o meu sócio muito comercial ali, né? Relacionamento. Ele não era muito da área, mas a gente deu match nesse sentido. Ele era muito comercial, o cara do relacionamento. E eu era o cara mais técnico. Tinha uns cara... clientes bons, né? Pra você fazer Discovery e tal. ali... cada barca furada apareceu. Cara, mas a gente fala tanto da cultura da falha, né? E aí, olha pra esse exemplo, né, cara? Da tua falha, você construiu toda uma visão de como eu consigo pegar caras que já falharam miseravelmente, porque é uma falha miserável e recorrente. Ô Zé, a gente teve um case desse, do tipo... Tem muitos, cara, muitos. a gente chega aqui, a gente propõe a estratégia e executa a estratégia. Topo, mas eu tô com você todos os dias discutindo isso. Se eu não tiver com você, isso não acontece, beleza? E o sucesso aconteceu porque nós estávamos ali diariamente discutindo. E não é sobre o comando e controle, não. Não. Não era, porque a discussão não era sobre, cara, eu tô aqui e eu decido. A discussão era, cara, o movimento é nosso e no fim das contas eu não acredito que você, vindo de uma consultoria fora dessa construção estratégica que a gente tem aqui, vai conseguir determinar o que a gente quer fazer. Até porque esse negócio muda. A gente está sempre ajustando, a gente está sempre medindo. Muito aprendizado. Né? Tem muito aprendizado. É isso. O seu aprendizado não tá lá, né? Eu tô falando de um mercado específico, artesanato. Não adianta vir uma agência da Netshoes aqui falar que vai resolver o meu problema sozinha. Não vai. Não existe mágica, não existe bala de prata. Isso é um... Então, a gente tem que estar realmente perto, assim. E na agência, naveguei por vários outros segmentos, assim. Brinquedo, como eu falei... fast food. O que mais? O que mais? Conta aí. Há outras empresas de artesanato que começaram a surgir. Né? Mas o que você tá fugindo? Tá Conta. fugindo O que foi? O que tá acontecendo? Do core da discussão. Dá o papo! Bom, vamos lá. A real. O que aconteceu? real, Conta a um real. case legal aí pra Conta um gente, case, pra galera. conta Conta um um case. Vou contar um Case case descoberta fera. Vou contar um de case Gemba. fera. Todo empreendedor, o Rei acho que vai me entender, Vai, Rê. que a vida de empreendedor não é fácil. Os caras acham que empreendedor é rico, milionário. Empresário. Negócio Os caras olham pra Bill Gates, né? Acho que todo mundo é um Bill Gates da vida. Eu vou pegar a garagem lá de casa e vou montar uma empresa agora. A sua garagem tem história também. Minha garagem tem história. Mas não vamos nessa linha. Não vamos nessa linha. Vamos ouvir o Dan. Eu sou da Zona Leste ali, e a minha agência era ali no Carrão, né? Acho que quem é da Zona Leste aí acho que vai conhecer. Zona de São Paulo. Eu almoçava ali num lugar que era R$10. O mendigo pedia minha Coca-Cola. De verdade, isso aí é real. O Rafa Alves, ele vai ver isso aqui.
Vocês Ele podem vai se perguntar. lembrar, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. Mas foca Então- no negócio. Foca no fugindo, negócio, ele tá não vem com fugindo, história ele tá triste, fugindo. não. Então, eu só tô dando círculos, né? Eu só tô contextualizando que era uma vida difícil. Entendi. Tá se blindando. Tá né? puxado. Tá se blindando. Fim de ano sem dinheiro, é isso? Ele Segue, tá quase. Eu não tinha alternativa. segue na jornada do herói. Segue. Aí vamos lá, a gente, porra, fudido, né? Assim, porra. Beleza, aí no final do ano, a gente recebeu um monte de calote, né? Das empresas que a gente tinha. E de repente chega o meu sócio comercial, relacionamento. Ei, Dan! Monstro sagrado. Achei a salvação da lavoura, Dan. Falei, fala aí. Encontrei um segmento sedento. Aceito qualquer negócio. Né? Aí ele, cara, você vai se assustar. Chega a mina de ouro. Ele falou, você vai se assustar, Uma mas... mina. Ou várias. Ele falou, você vai se assustar, mas vai na minha. Isso vai pagar nossas contas. Eu falei, tá bom. Beleza, tranquilo. Tranquilo, ele fechou o cliente, ele mesmo era responsável ali pelo contrato e Não, tudo mas era uma mais. empresa de quê? Eu não entendi ainda. Tranquilo, eu falei, vamos ver. E assim, né? Vamos a campo, entendeu? Eu gostava de entender, não é só o marketing ali. Eu queria saber se o produto entregava o que a gente ia anunciar. Dan, é uma empresa de quê? Fui conhecer a empresa, Zé. Fui Foi conhecer ver a o estoque lá empresa. dos produtos. Primeiro que o cliente falou assim, olha, eu só pago em dinheiro. Eu falei, é ladrão. Mentira. Não era. Não era. Não sei. Aliás, acho. Não, Aliás, Pensei. fica Vamos no lá. ar. É. Não sei. Vamos lá. Fui conhecer a visita técnica, né? Que a gente fala. Conhecer o produto, ver como é que é o Isso. delivery do produto. E outra, né? Consumo. E Consumo. outra, o Rafa, ele vendeu uma entrega de um Checkout. site e tudo mais. Eu fui fazer um cross-sell. Eu fui lá, falei, deixa eu entender aqui como que é o ambiente e tudo mais, que tipo de serviço que a gente oferece, que a gente pode, né? Agregar. E o que era? agregar. Era uma casa de entretenimento masculino. Adulto. Tem um cross-sell, camisinha, produto. O cara tinha duas, né? Um era boate Dois mesmo, né? Que fala, estabelecimentos. né? Boate, né? Fala. Acho que é. E o outro era um... Acho. sei. Massagem Eu sei. com happy end, né? Massagem com happy end. Fui conhecer, de repente começou a... quando eu fui tratar no Photoshop os produtos pra gente subir o site, eu descobri que os... Caramba. Os produtos, material humano, né? Que a gente fala. Sim, Isso. os talentos, digamos assim. O Talento ponto foi forte ali, sabe? O core O core do da negócio, empresa. o core do negócio. Vamos lá. O core da empresa envolvia, sei lá, bunda e peito, vamos assim falar. Nessa linha. tudo Nessa bem. linha, mais ou menos. O cara tá pisando em ovos aqui, né? E eu o cara fui- tá andando a pontinha do E eu pé. fui explicar, né? Porque ele queria várias coisas e expandir, anunciar no Google. Acho que é desafiador, um mercado desafiador, eu acho. Encarei Mas até como... tem uma. E eu não queria, de verdade. tem Eu vou uma falar pra demanda. vocês de verdade. Eu não queria porque, não, é valores, princípios. Imagina. Sou um cara casado. Vou... Claro. Gente, só pra explicar pra vocês, hoje nossas esposas estão aqui no Eles já perceberam. no estúdio com a gente. Eles já perceberam. Por isso que o nosso amigo está levando quase 40 minutos pra explicar qual é a oportunidade. Qual era a ele tava- oportunidade? Gente, era uma casa de massagem, uma boate. Ô, Dan, mas conta pra gente, teve Gemba? Gemba não. Teve visita técnica, né? Eu chamo. E antes que... Eu sei o que você tá pensando. O pagamento era em dinheiro. Que Tá. fique bem claro. Não, mas olha, Eu tinha uma casa pra sustentar. é verdade. Mas, cara, tirando toda a sacanagem, literalmente, da história. Literalmente. A sacanagem, literalmente, da história. Vocês são muito traíra, velho. Sempre tem um acho que- aprendizado. Conta. Não, eu conta. acho que tem uma construção muito foda, sem sacanagem, muito foda, sem sacanagem literalmente, muito foda da tua história cara, de como experimentar, cara, de toda uma bagagem de empreendedor, de como, cara, Entender, né? tanto da ambição e da audácia de testar, de ir lá, botar a cara, validar,
num negócio que é super diferente, em coisas que estão muito diferentes, às vezes até de um mercado que pô, sua esposa criticaria hoje. Acho que não precisa chegar nesse limite, mas tá bom. Tudo bem que não é. Você realmente flertou ali com, né? Com um divórcio, mas né? tudo bem. Mas isso com certeza constrói uma bagagem de resolvedor, né, cara? Sem dúvida. E aí, assim, eu queria que você me contasse uma coisa num tweet. Você tá na Sul América hoje porque a agência não deu certo. Certo? Qual foi o seu erro miserável na agência? O meu erro miserável acho que foi alinhamento de propósito, acho que questão de sociedade, objetivo mesmo, assim, sabe? Cara, eu sou até hoje apaixonado por e-commerce. Tô lá atrás do conceito de marketplace, era C9, Extra, o Bazar Horizonte entrou. Eu palestrei no E-Commerce Brasil, assim, nós somos precursores do artesanato dentro do marketplace. Isso em 2011, talvez. Sou apaixonado por e-commerce. E a nossa necessidade de empreendedor, como você bem citou, no Brasil não é um leão por dia, é muitos leões, assim. É difícil. E isso não me assustou, ser difícil. Beleza. Essa não é questão de trabalhar, chegar às 7 da manhã, sair 10 da noite, nunca foi problema pra mim, né? Mas a questão é que foi o objetivo mesmo, sabe, Zé? Tipo, o que enchia o nosso caixa? Empresas de serviço. Instalador de ar-condicionado. E eu queria e-commerce, assim. Então, entre o meu propósito, o meu valor, o que eu queria entregar versus o dinheiro, eu preferi seguir com o que me fazia feliz, sabe? Então, não chega a ser um erro miserável, mas de fato foi uma divergência de propósito. Não, fit cultural. Mas talvez o erro, Zé, aqui sendo bem honesto, talvez na trajetória, na construção. Porque eu tô falando de quase 4 anos de agência que a gente teve. Talvez na construção, na trajetória, eu, particularmente, estou falando da minha parte, tenha deixado pender para um lado que não me deixava tão feliz, né? Entendi, então... Trazia grana, não era o problema. Tanto que a agência existe até hoje. O Rafa tá lá firmão, graças a Deus. Rico. Mas era uma... Chama nós. Patrocina nós, né? Eu tô perguntando por isso por um propósito, né? Pelo que você tá falando, teu erro miserável foi deixar a empresa ir numa direção que não era que convergia com o teu propósito sim. e com o teu diálogo de objetivo, né? De certa forma. Porque eu acho isso importante pra caramba. Porque a tua jornada ela é uma construção muito baseada em erro e acerto que trouxe você até a posição de head ali de experiência na Sul América, certo? E aí agora eu queria que a gente... Eu queria pegar esse ponto e puxar um fio dessa história. Cara, a gente já entendeu que CX é o cara que traz a voz do cliente. CX é um cara que fala pelo cliente, mas fala pelo cliente como? Olhando para a oportunidade que a empresa tem em resolver aquele problema, certo? Porque no fim tá todo mundo olhando para a possibilidade de vender, de crescer. Enfim, é isso. E aí, cara, como é que você... Hoje, você é um baita de um resolvedor, um puta de um perfil empreendedor. Como é que você... Aí você cai na Sul América, na Big Corp, aí você já falou sobre como foi seu baque de chegar ali e ter essa construção de relacionamento lateral e produzir todo esse arcabouço que você precisa para poder conseguir navegar no mundo corporativo. Aí eu queria que você fizesse um diálogo com um cara que está em casa, que quer entrar nesse mercado. Quais são as dicas que você dá? E aí, assim, precisa passar por toda essa história que você teve de erro e acerto, abrir empresa, atender a casa de massagem, precisa fundar um e-commerce, precisa tudo isso. O que é? Qual é a essência? O que você diria agora para aquele cara que está lá em casa, pensando em embarcar nessa profissão? Qual é o essencial? Como começa? Como que se começa nisso? Bom, vamos lá. Então, vou falar para você, hein? Eu não diria nem que é uma área promissora, eu digo que é uma realidade, é uma necessidade das empresas, então é um mercado importantíssimo, acho que tem muita oportunidade, um mercado super aquecido para as posições. Eu acho que tem que ter, como soft skill, assim, soft skill a gente desenvolve também, né? Não é só que a gente nasce com isso, né? Escutativa, empatia,
Eu acho que até humildade no sentido de não sei aquilo, eu vou atrás daquilo, né? Hoje a gente tem diversos cursos, formações aí de CX, UX, UI, né? Que trazem uma bagagem ferramental, né? E só tomar cuidado com essa armadilha de... Existem 1000 ferramentas, né? Eu queria muito separar isso, tá? Até para esse recado. A gente... você falou que você deu um recado bem importante que soft skill é treinável. Você consegue treinar isso. Você consegue treinar a tua escuta ativa, você consegue treinar a empatia, certo? E aí, separando o joio do trigo, o que é soft skill essencial na sua visão? O que é ferramenta que alavanca esse processo? Certo, então, falando de soft skill, eu acho que escutativa, empatia, eu acho que você tem que ter humildade também para saber, né? E um pouco de desapego no sentido de eu posso errar, sabe assim? Porque a gente tem essa cultura do não errar, né? Assim, a gente tem, eu vou me antecipar a todos os pontos e isso gera até ansiedade, um problema de saúde mental gigante. Então, a gente tem que se permitir errar, né? Eu sei que isso é um desapego difícil, né? Assim, a gente tende... O cara começa numa empresa, ele tem medo de perguntar pro chefe dele, às vezes, coisas básicas, né, cara? Como é que eu faço isso? Como é que eu vejo aí? Como é que eu consulto aquilo? E eu tô me baseando nessas respostas, que eu tive um feedback essa semana, inclusive, né? Porque quando você troca de um ciclo para outro, tem aquele momento de, poxa, beleza, vai lá, mas você cumpriu o teu papel e tudo mais. E assim, você ser questionador. Por que disso? Mas a empresa vem falar, olha, a gente tem que chegar a número X de vendas. Por quê? O que faz você pensar que a gente pode chegar? É provocar exatamente o que você fez quando você deu o treinamento pro pessoal lá do centro de distribuição. Exato. O CX ele não vai trazer... Construção da empatia, né? Mostrar pro cara por que tá fazendo aquilo. Até mesmo porque é importante você entender, você CX, que você não é o especialista daquele produto. Eu entrei numa área da saúde na Sul América, do qual eu nunca trabalhei na vida. Esse é o ponto que eu queria pegar. Porque quando você ouve, por exemplo, uma posição de CX, de Product Design, são posições de especialistas. E especificamente falando aqui sobre experiência do cliente, acho que uma pegadinha que tem nessa discussão de soft skill é a pessoa achar que, por ela conhecer da posição, por ela ter experiência, ela achar que ela tem até um tom de arrogância do tipo... Sabe, eu vou fazer aquela pesquisa ali... Eu conheço esse mercado. Eu conheço esse mercado. Eu vou fazer aquela pesquisa ali só porque o PM falou pra eu fazer. Porque eu sei qual é o comportamento do cara. Aí o cara vai fazer só por uma questão de afirmação. Aí se efetivamente der o resultado que ele falou... Falei? É sempre por um tom de afirmação. Então acho que tem uma questão importante aí, que é se preocupar em, de fato, ter a visão do cliente. E tirar por trás uma série de crenças e percepções. Tem um aspecto aí, talvez, na leitura que você está falando, que é... Cara, não é só humildade, né? Você assumir que você não sabe mesmo, né? Porque é fato, né? A gente está falando aqui de uma construção de soft skill que é sobre ouvir. Ouvir. Cara, e quem tem certeza não ouve. Em geral, você toma a decisão... como a gente falou antes, com dado isolado, porque você tem tanta certeza que qualquer insumo que você tenha dispara um gatilho de movimento para você. Não, e toda hipótese nasce de um achismo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Não é que a gente vai tomar uma decisão e vai gerar uma hipótese só quando a gente tiver a validação do cliente, assim, de fato. Eu acho que tudo nasce de um achismo, do nosso feeling, do seu negócio. Você conhece o teu negócio, você é dono do teu negócio, você... é dono do produto, você é o PM, você conhece o teu produto, você tem um feeling ali, você tem uma experiência, um aprendizado. Eu acho que toda hipótese nasce de um achismo, tá? Eu acho que, beleza, até aí tudo bem. E é até uma construção científica, né? Porque eu tive um professor na universidade, o Rafa falou que todo mundo aqui é formado em tecnologia, eu sou formado em física, né? que ele falava o seguinte, no final você precisa construir uma parafernália mental na sua cabeça que torne aquilo realidade para você. Depois você vai buscar provar aquilo pro resto. É claro que isso é um modelo científico que você baseado em exercício, repetição, etc. Eu entendo que esse é um modelo que é muito parecido. A diferença é que você está querendo... Você busca uma veia muito empática, ela não é matemática, de certa forma.
ela tem uma construção matemática, mas ela tá muito voltada para entender o indivíduo, né? Você usa a matemática para entender aquele indivíduo ali, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que assim, né? Ô Zé, puxando um ponto de o que você falou, né? De ferramental, né? Que eu acho que... Mas só um parênteses. Então, em termos de soft skill, na tua visão o cara que está querendo entrar nesse mercado, ele precisa desenvolver a escuta ativa, tem que ser um cara que assuma que ele não é o dono da verdade. Questionador. Rafa É isso, comentou aqui. exato. Questionador. Questionador, ou seja, entenda o propósito, o objetivo daquilo, por que você está fazendo aquilo. Não entre para fazer amigos. Não use dados isolados, porque assim, você precisa computar as coisas, juntar coisas para construir um complexo. E é sobre isso, é sobre ouvir amplamente, certo? Sem dúvida. E, de novo, não entre para fazer amigos, porque você vai provocar pessoas e, de certa forma, essa sua provocação vai despertar sentimentos de dúvida, de... esse cara chegou, tá me confrontando. Não. Mas eu acho que você tem que estar alinhado no próprio de questionar mesmo. Às vezes o cara que é dono do negócio, ele acha que sabe tudo, ele acha que conhece o cliente, ele acha que conhece as soluções. Eu acho que essa questão do amigo aí, ele falou por conta lá do negócio Da massagem? da massagem. Sim. Não entre fazer amigos. sacanagem, Pô, assim, esse... literalmente. Não, tranquilo. Sem sacanagem. Inclusive, eu literalmente. fiquei com dúvida, pô, quais foram os indicadores, como que vocês mediram o sucesso desse produto aí? Brincadeira, Tinha um deixa NPS. quieto. Deixa na próxima. Receita e saving. Receita e saving. Saving. Tá. Save e turnover. E ferramental, Dan. Qual é o ferramental que alavanca esse potencial daquele futuro CX que está em casa? Não, legal. O ferramental tem um ponto importante, tá? Existem infinitas ferramentas para você utilizar hoje, né? Se você pega... Quando você fala de CX, você já imagina jornada, persona... Blueprint. Isso tudo é ferramenta, tá? E eu acho interessante você olhar a necessidade daquilo e entender qual ferramenta te atende. E hoje eu vejo... Vou falar o que eu vejo, tá? Eu vejo muita gente começando ao contrário. Às vezes o cara lê um artigo, lê uma coisa, vê uma ferramenta muito foda, assim, nossa, que blueprint louco, eu preciso usar esse blueprint. Aí o cara começa a encher linguiça dentro daquele blueprint, velho. Começa sabe, postergar, marcar um monte de reunião, um monte de dinâmica pra preencher aquele blueprint, quando na verdade, naquela ocasião, naquele contexto, não cabia. Eu acho que tem um pouco do racional do resolvedor, né? O racional do resolvedor é, cara, o que é mais importante? É o processo ou o problema? Né? Exato. Assim, foda-se o processo. A verdade é essa. Quer me deixar puto? É. Você... Cara, tem um problema na mesa. Aí vem a pessoa que cospe 300 tipos de frameworks pra resolver aquilo. Cara, Como aplica? na boa, põe Como pra aplica? rodar, velho. E Como quando, aplica? ô Zé, e uma pergunta legal é assim, o que é uma entrega de CX, tá? O que é uma entrega de CX? Boa. Essa eu quero que você responda ali. Chama. O que acontece? Eu jamais vou apresentar para um executivo, olha, a minha entrega foi essa persona, a minha entrega foi essa jornada. Não, a minha entrega é o produto pronto, rodando. É o resultado. isso, é o resultado. Com o cliente feliz. Com o cliente feliz. E assim, e o CX é só uma parte do produto, sabe? Assim, não adianta eu... Não, me resguardei, porque eu entreguei uma jornada, se a Squad não correu com o produto, se o PM não correu com o produto, a minha entrega eu fiz. Tem dúvida. outro lado que Não. o Zé falou, porque se o cara da TI tá preocupado em ir lá vender, o cara que também tá na operação, que tá pensando na experiência do cliente, ele também tem que estar enxergando como que foi esse desenvolvimento até chegar no ponto de entregar aquele valor pro cliente. Sem dúvida. Sem dúvida, a entrega é o que está em produção, Rê. É o que está em produção. É assim, eu fiz um discovery com um corretor, identifiquei isso. Essa é a entrega. Não é entrega. É a plataforma pronta que resolveu o problema do corretor. Não, E eu voltamos pro Skin the Game. Desculpa antes de você. Voltamos pro Skin the Game, né? Que é o papo que eu tava comentando da reunião de diretoria. No fim, o propósito é vender. A gente quer alavancar um produto. Quer gerar mais margem, quer melhorar a visibilidade da empresa no mercado, quer que os nossos clientes sejam super felizes. A gente quer uma experiência foda. Então, no fim, todo mundo está olhando para isso. O que você entrega não pode ser uma persona realmente. É tudo que você precisava para entregar aquele resultado. Olha, crescemos tanto. Nós temos um percentual X na nossa base. Está super feliz. A visão do mercado
Aí pelo cara lá de relação do investidor, tá dizendo, cara, tá muito boa, a gente tá vendendo bem pra caramba, a gente tá sendo visto de uma forma... Você vê que é uma convergência complexa, com muitas perspectivas, mas que no fim das contas elas têm um único ápice ali, né? Quer dizer, um ponto único, né? No fim das contas. Exato. Não, eu queria entender, né? Porque a gente falou sobre ferramentas, né? Igual a Persona também é uma ferramenta, jornada. Eu acho que isso também são insumos a partir de escutas ativas, de conversas com clientes, de análise de dados, né? Então tudo isso são insumos pra gente construir uma narrativa pra gente, no final das contas, gerar valor e atingir o resultado da empresa, né? Mas até voltando na questão da entrega do CX, né? Que eu queria entender de uma forma mais clara pra quem é mais leigo e tudo mais, né? Qual que é a construção, né? Você falou, não vou falar pro meu superior, lá pro vice-presidente, que eu entreguei uma persona. Como que é de fato mesmo, né? Pra que você passa o bastão? Você acompanha ali, gerei insumos, eu entendi as dores e tal, você participa também da questão da ideação, de ideias de solução. Como que você faz isso no dia a dia mesmo, na prática, de um CX, né? Legal. Se a gente pegar as etapas do Design Thinking, né? O CX, ele vai até a parte de ideação ali, né? Ele vai na imersão, ele vai atrás de insumos e vai até a parte que a gente leva insumos pra gente idear com os especialistas. É o que eu tava falando. A gente, Dá alguns stage pra essa ideia, né? Ela conecta, ela me faz crescer, ela aumenta a minha margem. Isso, a gente leva os riscos, leva as apostas, a gente leva muitas coisas, muito baseado no cliente, né? Na voz do cliente. Aí o que eu falo de ferramentas. Será que todo discovery tem que ter uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa? Não. Porque são ferramentas, tá? Persona. É que persona é uma coisa meio padrão, mas assim, jornada, persona, pesquisa quant, quali. É sobre o que resolve o problema. São ferramentas que estão lá para você utilizar. Agora, de fato, você tem que entender o teu contexto, né? Então, sim, a gente utiliza ferramentas na imersão para chegar até a ideação. Ideamos, entendemos ali as ondas de priorização, assim, num cenário de produto hoje, né? Junto com o PM ali ou com o PO, dependendo do contexto da empresa. Entende ali as ondas de priorização. Enquanto o time de delivery vai tocando ali já vai tocando essa primeira solução, a gente tem que estar sempre uma ou duas sprints antes, assim. Perfeito. E tem um ponto que depois é revisitando no delivery o que efetivamente foi entregue para o cliente, se aquilo está gerando resultado. Sem dúvida. São 3 pilares, né? Melhoria contínua, que a gente está falando de Lean, Six Sigma e tudo mais, que é melhoria de processo. Produto digital, que é quando a gente fala que uma solução desdobrou num produto digital, que aí entra muito o product designer, que o cara vai desdobrar em tela, ele vai desdobrar na experiência do usuário e tudo mais. E tem o âmbito do discovery, né? Do design de serviços, né? Que nem sempre deságua num produto digital. Às vezes é uma mudança de processo, às vezes é uma mudança... abordagem, às vezes são coisas muito, muito simples que mudam o jogo, mudam a forma como a empresa interage. Total. Eu gosto muito porque assim, o CX tem um papel bem legal, né? Que ele é uma visão meio tática e estratégica, né? Você analisa o negócio como um todo, né? Você olha também para indicadores-chave, que eu acho que é onde vocês estão muito bem baseados. E a partir disso vocês mergulham no cliente, né? A partir dessa visão holística, vocês mergulham no cliente para aí sim ter ideias de coisas que impactam o resultado. E eu acho que é isso que vocês querem levar para quem é superior, né? Esse que é o material. Gerei essa ideia que mudou esse resultado, mas só que a partir dessa ideia teve toda essa construção aqui atrás, né? Exato. E a construção da dor, né? O CX ele tem que estar desde o começo do processo, tá? Às vezes a dor que o PM aponta não é a dor do cliente. Às vezes é a dor no feeling, a dor que ele imagina, né? E não é falando mal de PM, não. Faz parte da construção. A gente tem que estar eu uso esse termo, construção da dor. Parece esquisito, né? Mas é a gente entender a dor de fato. Então, é o aspecto multidisciplinar da história, né? Total. O CX tem que estar desde o começo. Esse é o ponto. E é a questão do hackeamento de cultura. Que ainda hoje as empresas estão aprendendo esse tipo de coisa. Sim. Uma vez eu e o Renan, nós estávamos nessa, Renan? A gente estava falando sobre construir a dor. Nossa, aquilo deu uma discussão. Não, a gente não constrói dor, a gente constrói problema. Eu falei, cara, acho que talvez eu não tenha me expressado super bem. A ideia é que a gente entenda os comportamentos do cliente e a partir disso entender quais são as dores por isso. Isso é uma construção
Então, tudo bem, você pode não entender a expressão que eu estou trazendo aqui, mas é a construção de uma dor. Cara, a compreensão do cliente é uma construção. Estamos falando de um ser humano único. Vários, né? É um ser humano... No fim das contas, assim, por mais que você use a média, conta de economista, né? 80-20. Conta de economista. Cabeça no forno, pés no congelador. Na média, a temperatura tá ótima. Mas não é assim, é uma pessoa, né? Então, o comportamento médio nem sempre ele é um argumento válido, porque ele gera essa visão da distribuição, né? São os extremos da distribuição. Então, no fim, você precisa combinar informação para conseguir entender quem é essa pessoa que está ali, delinear essa pessoa. E isso, para mim, é o genial da história. E, gente, cara, esse papo foi foda. Foi bom, não? Foi bom? Vamos fazer uma rodada aqui para finalizar essa história. Cara, minha compreensão até agora, o CX, ele é a voz do cliente da empresa. Ele é o cara que consolida esses dados, que sai assim dessa conta de economista, né? Cabeça no forno e pés no refrigerador, no congelador. E ele dá a personificação, a empatia do cliente na empresa, sempre olhando para os indicadores de resultado. No fim das contas porque assim, para uma empresa resolver um problema é uma oportunidade, mas ela é uma oportunidade para gerar dinheiro. Então, é sobre isso. Então a minha interpretação aqui é essa. É que você que está em casa e quer entrar nesse mercado, desenvolve a escuta ativa, desenvolve a tua capacidade de gerar empatia, de gerar essa construção de confiança lateral e a tua capacidade de compilar dados e transformar em informação. Rafa, como você enxergou esse episódio? Sensacional. Eu vejo como o ponto-chave em tudo que a gente vem discutindo para a construção de um produto, que é o cliente. E ter um especialista que tem esses atributos, como você citou, entendendo esses comportamentos e transformando isso em um organismo que entrega uma tecnologia na ponta para o cliente, é o caminho. Então, para mim, um aprendizado aqui fantástico. Né? Renanzinho? De bola. Cara, sensacional também. Eu vejo o papel do CX como uma peça fundamental, ainda mais do que a gente está falando aqui sobre produto e não sobre projeto, né? Que projeto tem começo, meio e fim. Produto a gente está sempre melhorando, sempre querendo encontrar novas dores ou querendo abocanhar novos mercados ou etc. Querendo evoluir sempre, né? Então acho que isso é o pilar do que a gente está discutindo aqui, que é produtos digitais. Está sempre se melhorando, querendo... e a base central, clientes, né? Eu acho que tá tudo a ver esse papo essa função que sensacional. E, pô, agradecer aqui o Danilo pela disponibilidade e pelo conteúdo de altíssimo nível. Produto, para mim, pegando mais uma vez o sonho grande lá do João Paulo Leman, que é sobre fanatismo. Fanatismo por resultado. Fanatismo por fazer as coisas crescerem e dominar o mundo. Danilo, foi um episódio maravilhoso. Obrigado por você estar aqui com a gente. Cara, dá aquele último recado para aquele cara que tá te vendo em casa. Como foi a tua visão desse episódio? O que você daria de último toque para aquele cara que quer entrar nesse mercado? E diz como a gente te encontra nas redes sociais, só para finalizar. Zé, achei maravilhoso também. Pô, primeiro agradecer aí o convite, foi fera, assim. É uma resenha que a gente sempre tem, né? É muito legal conseguir contribuir com quem tá lá assistindo. E assim, recado pros PMs, hein? Culturamento de CX. Incluam o CX na construção da dor. Só isso que eu queria falar. Mas assim, quem quer entrar na área, o mercado super aquecido, um mercado que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que tem muitos cursos de CX, de UX. Eu acho que vale para conhecer o ferramental. Mas assim, desenvolva e não se cobre, tá? Tem muita coisa que você vai desenvolvendo no dia a dia, você vai entendendo, você vai conhecendo as pessoas. E é o caminho. O CX tem que ter um bom relacionamento, tem que ser um cara que sabe o timing certinho, né, das coisas. Às vezes uma ideia boa, você segura, dá lá na frente. Você tem que saber o timing certinho, mas assim, venha para esse mundo, porque a experiência do cliente é o que move todos os negócios. O cliente é o que demite todo mundo, tá? É o que demite desde do cara que ganha menos até o CEO. Então,
é um mercado muito grande, a gente tem muito a crescer, tá? Muito a crescer. É só você olhar para os seus serviços aí de telefonia, enfim, de vários serviços aí para você ver a qualidade e o quanto a gente tem que crescer nessa questão de centralidade no cliente. Então, quiserem me procurar, de vez em quando eu posto alguma coisa. O meu Instagram é dan.eu, acho que com 3 N's, né? Estranho, né? Mas o meu LinkedIn é Danilo da Silva Oliveira. Quiserem me procurar lá, fica à vontade. Estou super aberto a trocar com vocês aí. E espero ter contribuído aí. Espero ter atendido as expectativas. E foi muito foda, velho. Depois que a piscina tá quentinha. Vitão, corta aí. Um abraço, gente. Depois de um LinkedIn desse, o meu tá muito bom, velho. Tá louco. Tá bom demais. Aí que a piscina tá Valeu, quentinha, gente. muito bom. Muito bom.